Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver uma outra forma de análise que não é análise no domínio do tempo, no LT-Spice. Para isso eu vou começar construindo um circuito simples. Nós vamos iniciar aqui na biblioteca de componentes escolhendo uma fonte de tensão, voltage, ok? Vou botar uma fonte de tensão aqui. Se eu segurar Ctrl e rolar a bolinha do mouse aqui, o scroll, eu consigo mexer no zoom. Então segurando Ctrl e rolando aqui, aumento o tamanho do meu circuito. E eu vou adicionar aqui inicialmente um resistor. Vou clicar com o botão direito e botar um valor aqui, vamos dizer 10 ohms, ok? E vou ligar os dois terminais positivos desses componentes por um fio. Peguei a ferramenta lá, desenhar linhas, vou ligar os outros terminais também e muito importante, vou adicionar uma referência aqui indicando que a medida de tensões é tomada em relação a esse nó de referência e vou dar um nome para esse nó aqui de cima, que eu vou chamar aqui tensão da fonte. Botei aqui nessa linha, ESC, para largar a ferramenta. Então, se eu for iniciar uma simulação agora, eu não vou conseguir rodar porque essa fonte não tem valor nenhum ainda. Então, eu vou adicionar simplesmente um valor. Botão direito, eu vou botar aqui 5 volts, ok? Eu vou iniciar uma simulação que pode ser tanto clicando em Run como em Simulate, mas atualmente nosso circuito não tem nenhuma configuração de simulação, então vamos prestar atenção na primeira tela. Vou clicar aqui em Run. Essa tela ela sempre inicia já na análise transiente, diz aqui nessa aba aqui em cima, que é, vamos simular no tempo o que vai acontecendo dinamicamente no circuito. Existe uma outra possibilidade que é chamada DC Sweep, que é, em vez de eu simular o tempo, eu escolho uma fonte, nesse caso vai ser a fonte chamada V1, que é o nome dela, boto V1, e eu digo que eu quero simular o circuito para várias condições diferentes dessa fonte V1. Então, o sweep type é linear, que vai se distribuir N pontos numa faixa de tensões. Eu vou dizer que o valor de tensão dela vai começar em 0 e vai terminar em 10 volts. E o incremento, 0,1 volts, tá bom. Depois nós podemos mudar esses parâmetros. Eu dou um OK aqui, e agora lembrem, eu não vou mais ver uma simulação no domínio do tempo, mas eu vou observar aqui, tá vertical, o que acontece quando eu vario a tensão dessa fonte. Primeiro ponto, essa própria fonte está ligada nesse nó, então eu espero que se eu mandei variar de 0 a 10 volts a tensão nessa fonte, a tensão desse nó vai acompanhar junto. Observamos aqui, na horizontal nós temos a tensão da fonte que nós mandamos variar, que a gente pode dizer que é a que comanda a simulação, e na vertical a tensão no nó tensão fonte. Óbvio que nesses dois aqui ficou igual. Eu posso clicar com o botão direito e adicionar um novo painel. Mas eu quero olhar a corrente no R1. Eu vou clicar aqui então bem no meio do componente, ou no terminal, e vou adicionar a corrente. Ah, ele ficou no gráfico porque não é o que eu queria. Eu posso clicar em cima dessa variável e arrastar ela para baixo. Troquei ela de gráfico. Então, conforme é esperado, olha só. Aqui embaixo, à medida que subiu a tensão na fonte V1, de 0 a 10 volts, subiu a corrente proporcionalmente R1. Se nós lembrarmos lá da lei de Ohm, e eu posso adicionar a lei de Ohm aqui como um comentário, V igual a R vezes I. Esse é um mero comentário, eu usei a ferramenta de comentário aqui, texto. À medida que sobe a tensão, se o resistor é constante, sobe a corrente proporcionalmente. E se eu quero saber qual a corrente que vai surgir no resistor, eu posso passar o R para o outro lado dividindo, então, tensão dividido pelo resistor. 10 ohms, então, quando atingir 10 volts, vai ficar 10 por 10, que é 1 ampere. Então, a gente observa aqui no R1, botei o cursor aqui, que lá em cima ele chega a 1 ampere quando a fonte tiver 10 volts. Agora nós podemos tornar mais interessante essa análise aqui, porque com um resistor é bastante simples isso aqui. O que eu posso fazer aqui, eu vou adicionar mais um componente também. Então vou clicar de volta aqui no esquemático, vou apertar Delete, ou então vou usar essa ferramenta aqui, Cut, para remover partes do circuito. Eu vou clicar aqui, nesses nós, remover eles. Eu vou dar ESC para largar a ferramenta e vou mover, ferramenta aqui mãozinha, mover esse nó mais para cima, já mantendo o nome dele ali. Estou rolando a bola do mouse aqui para ajustar o que eu quero. Eu vou pegar esse resistor e vou pôr mais para cima.
e vou lá na biblioteca de componentes e vou procurar um diodo. Ou eu posso pegar diretamente um diodo no atalho aqui. Um diodo, certo? ESC para largar. E vou desenhar fios novamente aqui para completar meu circuito. ESC para largar a ferramenta. O que eu criei aqui agora? Agora eu tenho uma fonte em cima de um resistor e em cima de um diodo. Eu vou aproveitar esse nó do meio e eu vou dar um nome para esse nó também. Se eu não der o nome, o próprio simulador vai criar um nome, mas é um nome estranho que eu não vou saber de onde é isso. Então eu vou escrever esse nó aqui como anodo, que é o anodo desse diodo. Agora eu vou rodar a mesma simulação novamente. Run. O que eu vou observar de diferente agora? Lembram o comportamento do diodo? Ele não liga se não tiver uma determinada tensão direta. Então a gente pode observar aqui, ó, que a corrente permanece, observando o gráfico de baixo, em torno de zero. Até aí, podemos dizer, em torno de 0,7 volts. Nessa faixa aqui, mais ou menos. Que é aproximadamente a tensão de threshold, ou tensão de joelho do diodo. A partir desse momento, o diodo conduz. Então, começa a crescer a corrente em R1, nessa faixa aqui. Que é o comportamento esperado de um diodo. O que nós podemos fazer a mais aqui ainda? Olha, vejam bem, essa é a fonte que comanda a simulação. Mas eu também posso fazer algo diferente. Eu posso trocar e dizer que aqui embaixo eu não quero ver a tensão que surgiu nessa fonte. Eu quero ver a tensão que surgiu no próprio diodo, ao longo dessa faixa. Então o que eu posso fazer aqui, clicando com o botão direito nesse eixo, em vez de botar a variável V1 aqui, eu quero botar a variável V anodo, para que ela apareça no eixo de baixo aqui. Como é que eu posso pegar o nome dessa variável? Para me facilitar, eu vou clicar uma vez aqui em anodo. Primeiramente, eu cliquei no painel de cima, cliquei no nó anodo. Vocês veem que uma vez que chegou na tensão de threshold do diodo, a tensão permaneceu praticamente constante. Eu vou clicar com o botão direito em cima da variável aqui em cima. E então tem um texto aqui que representa o valor da variável. Eu vou copiar o texto daqui e vou deixar essa variável lá em cima. Ok? Agora eu venho aqui embaixo nesse eixo e digo que eu quero, em vez de exibir a tensão V1, que é aquela que comanda a simulação, eu vou colar esse texto aqui, V anodo, Ctrl V. Ok. O que eu observei agora? Essa curva aqui, em que em 0 não tem corrente nenhuma em R1, e à medida que sobe a tensão do anodo, cresce a corrente em R1, porque cresce a corrente do próprio diodo. Então, essa curva que nós observamos aqui embaixo é a típica curva de acionamento de um diodo. Na medida que eu subo a tensão, a corrente cresce muito abruptamente a partir de um valor de tensão de threshold aqui. Mas eu não falei sobre o que era esse diodo ainda. Vamos clicar com o botão direito em cima desse diodo aqui e verificar. Não diz aqui o modelo, não diz nada. Eu posso simular aqui componentes comerciais com parâmetros comerciais que foram caracterizados pelos fabricantes. Eu posso vir aqui e consultar a biblioteca de vários componentes comerciais, tipo diodos que já existem. Então eu clico aqui em Pick New Diode, quer dizer, pegar um novo diodo. Essa lista aqui tem aí dezenas de componentes e tem o modelo, o fabricante, o tipo, a tensão de bloqueio que suporta e a corrente. Não tem todos os tipos de diodo que existem, mas é uma lista bastante grande. O que eu quero fazer de diferente aqui? Eu sei que esse diodo, conforme foi simulado, é um diodo genérico. Ele tem uma tensão de threshold perto de 0,7 volts, ou 700 milivolts. Aparentemente, é a característica de um diodo de silício. Então, eu vou escolher um outro tipo de diodo aqui, que é um diodo Schottky, que deve ter uma queda de tensão menor. Eu poderia escolher qualquer um dos outros, tem bastante tipos de diodo aqui. Eu vou escolher esse aqui só. É um que tem uma tensão de bloqueio 20 volts, 1 ampere, modelo 1N5817. Eu vou dar um OK aqui. Já apareceu escrito logo abaixo do diodo que o parâmetro dele é que ele é um diodo desse tipo. Vejam bem, as fontes têm o valor DC ou o valor lá da configuração que a gente viu nos outros vídeos que aparecem aqui embaixo. O diodo aparece o modelo dele aqui embaixo e o nome dele é D1. Eu vou executar de novo a simulação, então. Rodei a simulação de novo. Aqui embaixo segue sendo a variável, que é a tensão que surgiu no anodo, e R1 é a corrente que surgiu
no resistor 1, ou seja, a mesma corrente que surgiu no diodo. O que a gente observa agora aqui? Olha, a corrente começa a crescer bastante depois de, vamos dizer aqui, dos 0,25 volts, 250 milivolts só. Então aqui já mostrou que essa curva aqui é aquela curva característica de um diodo Schottky, que é uma curva que tem um threshold, uma tensão de joelho menor do que 0,7, que é uma típica tensão de joelho de um diodo de silício. Também assim, podemos clicar com o botão direito aqui, Pick New Diode, e simular diversos tipos de diodos diferentes que nós temos aqui. Até mesmo aqui, o LEDs. Eu posso escolher um LED aqui que tem 1,6 amperes corrente direta máxima. Vou dar um OK. Clicar Run novamente. Observem lá embaixo, mudou o símbolo, o formato aqui dele, indicando que é um LED. E mudou o modelo. O que eu observo aqui no LED é que qual a tensão que teve que surgir no anodo antes de o LED ligar? Se nós arrastarmos o cursor aqui, vamos dizer que ele ligou aqui em torno de 2,6 volts. E aí depois de ligar, cresceu bastante a corrente. Só limitada para aquele resistor, praticamente. Então, essas análises aqui mostraram como se faz uma análise tipo DC, que é uma análise na qual se varia um parâmetro que é uma fonte, para se observar o comportamento do circuito